Não existe o gatilho mais importante e aquele que, se eu não tiver, eu não ativo. Quer dizer que, se eu não tiver o risco, eu posso colocar outros. Essa era a minha próxima pergunta, né? E na minha cabeça, é engraçado, por conta de participar muito desse tipo de esporte de ação, eu gosto de andar de bike, de surfar, e eu consigo visualizar muito o flow ligado ao risco físico, que é um pouco isso que a gente estava falando, né? E na minha cabeça achava que o gatilho do risco é, assim, vamos dizer, mais importante do que outros, mas pelo jeito não, né? Não, eles existem e cada um os ativa da forma que achar que ou que o seu próprio corpo reage a eles. Para isso você precisa explorar. Você tem que ter essa mentalidade de explorador, de a cabeça aberta, sem preconceitos, para observar, para absorver aquilo que o mundo está apresentando para você e como é que você tira o melhor daquilo dentro do ponto de vista de ampliar a sua consciência, né? É disso que nós estamos falando aqui, de agir e de pensar de forma intuitiva. Tem algo mais além do racional, além do que está aqui nesse pedaço do cérebro, né? Então, por exemplo, quando você falou do Joe Rogan, estou lembrando agora da luva, que a luva vem, é o risco. Sim. Mas a luva, se ele consegue ver o movimento da luva, ele está em flow, porque o flow muda também a percepção que a gente tem do tempo. Eu já contei alguns casos de esportes radicais onde houve uma diferença entre viver e morrer, porque o cara estava no flow. Se ele não tivesse no flow, ele tinha morrido. Então, essa elasticidade do tempo, mais rápido, passando muito rápido ou mais devagar, é uma característica de quem está em flow. E permite que você haja de forma intuitiva, responda de forma intuitiva aquele movimento durante uma situação de risco ou mesmo num esporte. O esporte tem grandes. Fala um pouquinho dentro disso sobre a sua experiência aí com o pit stop da Fórmula 1, porque quando você estava falando isso, me veio a imagem daquele time que tem que estar ali em milésimos de segundo fazendo cada movimento para que em 1 segundo, 2, a coisa se resolva. Se eles não tiverem em flow, eles conseguem cumprir aquilo ou necessariamente eles precisam entrar em flow? Excelente pergunta. É uma pergunta que eu gosto muito, porque eu tenho uma paixão por Fórmula 1 desde os meus 5, 6 anos de idade. Desde que eu me conheço por gente, eu assisto, gosto e sou absolutamente fã. E a vida me trouxe o privilégio, a alegria de, há 20 e poucos anos atrás, cruzar meu caminho com um ex-piloto, chefe de equipe, que foi o Queco, e a gente construiu um programa muitíssimo bem sucedido. Ele, infelizmente, ele faleceu há 2 anos atrás, mas o programa continua vivo, que é uma coisa que leva as pessoas a experimentarem o que é esse momento do pit stop, que eu, por amar a Fórmula 1 e corridas, e vejo na estratégia desse momento, um momento crucial, onde você pode ganhar ou perder uma corrida. Pode ganhar ou perder uma posição, mas a corrida está valendo. Quantos fins de semana que a gente não viu isso acontecer? E aí você começa a perceber que o cara fazia a troca de pneus em 2 segundos. Hoje é normal, é 2,5, 2,8, às vezes 3, mas tem um recorde. O recorde é da equipe Red Bull, com o Verstappen aqui no Brasil, em São Paulo, em 2019, no Grande Prêmio de Interlagos, fez 1,82. Então, quer dizer, de 2,5, 3 para 1,82, vai aí uma enorme diferença que mantém, garante e faz o cara ganhar a corrida ou o campeonato. Né? Ou o campeonato até. Né? Eu me lembro muito, até hoje, o Felipe Massa perdeu o campeonato dele aqui no Brasil para o Hamilton. Quando o Hamilton foi a primeira vez campeão mundial de Fórmula 1, ele perdeu aqui no Brasil na última volta, por causa de um ponto. Esse ponto fez toda a diferença. Sabe onde é que esse ponto do Massa foi perdido? Na corrida de Singapura, onde ele ficou com a mangueira de combustível presa no carro. Então, ele trabalhou e deixou a mangueira presa. E ele saiu com a mangueira. Então, foi o pit stop que fez ele perder o campeonato. Mas, ok, já me empolguei aqui com o assunto. Vamos falar de flow e pit stop. Olha o privilégio que eu tenho, né? Eu tenho um programa que traz para a gente tem réplicas de carros de Fórmula 1 que fazem as pessoas das empresas, das equipes, treinarem a troca de pneus, sentirem o que é esse mundo, né? E eu junto isso com o flow, que é a grande razão dos meus estudos, das minhas pesquisas. Hoje a gente faz isso acontecer, né? Bota o carro de pit stop e vamos entrar em flow. Então é o seguinte, para você no coletivo, né? Porque aí nós estamos falando de flow coletivo, nós não estamos falando individual. Você tem que entender como é que o flow se ativa, abre esse canal em você e como é que um grupo pode ativar o canal. Eles têm o quê? Eles têm uma meta compartilhada. Todo mundo sabe ali que o carro tem que parar e tem que trocar o pneu o mais rápido possível.
né? Tem o risco de não dar certo, porque aquilo, as variáveis são tremendas. Engripou a porca e a pistola não funcionou. O carro passou um pouquinho da linha e derrubou o cara do macaco. Quantas vezes a gente já Tem viu risco isso? físico, então. Não é só o risco de não dar certo, é o risco de se machucar mesmo. Perna, porque o carro passou em... Cara, tem Pega fogo. É. Os caras lá nas equipes, a gente sabe disso porque a gente acompanha de perto, né, e tal, eles disputam para fazer parte do time de pit stop. É o que todo mundo quer, é fazer parte, porque ali eles são tão importantes quanto o piloto, ou mais, em alguns momentos. Então, você vai vendo, as condições vão sendo construídas, né? Ali eles não se falam, não dá tempo para falar, eles só se olham. Então tem uma comunicação tácita, uma familiaridade, que são gatilhos do flow coletivo também. E você tem o grande problema da história é o seguinte: se eu tenho uma meta compartilhada e se eu tenho risco, o meu está na reta. É skin in the game. Estamos juntos nessa. E tudo isso faz maravilhas para abrir o canal do Flow, coletivamente. E é por isso que os caras estão em Flow na hora que eles fazem 1,82 segundos. É isso, quer dizer, é uma belíssima, poderosa metáfora e tem a ver com tudo isso que a gente conversou hoje. Muito legal, Cadu. Eu ainda queria explorar, mas a gente já está aqui no final do tempo, a ideia de que eu imagino, né, que se você faz isso, começa a incluir isso na sua rotina semanal ou diária, essa prática toda que a gente está falando, aí sim talvez essa ativação comece a aparecer de forma mais fácil, que não é uma coisa de uma vez e nunca mais, né? Imagino que tenha essa construção ao longo do tempo, que tem a ver com os hábitos, você fala dos rituais, das rotinas, né? Mas eu acho que isso talvez a gente explore mais a fundo num próximo episódio. Vamos falar mais em outros capítulos, mas a mensagem aqui é o seguinte: qualquer coisa que você queira fazer, você precisa construir consistência. Não é um pulo, você não consegue um pulo, você vai com pequenos ganhos. Essa disciplina que é necessária para fazer isso. É a consistência e o aumento de patamar marginal, os ganhos contínuos que você vai acumulando, ganho cumulativo. Ao longo do tempo, você tem resultados absolutamente transformadores. Então, é isso que a gente tenta compartilhar aqui nesses conteúdos aqui dos Flow Talks, não é isso? Muito bem, é isso aí.